Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Virgínia e hoje irei conversar com vocês sobre a Lei de Progresso, que é uma das leis morais que Allan Kardec traz na parte terceira do Livro dos Espíritos. Mas antes de falarmos da Lei de Progresso, vamos refletir um pouco sobre o significado da palavra progresso. Quando a gente pensa na palavra progresso, nos vem logo na mente crescimento, evolução, mudanças para algo melhor. Nos traz, de certa forma, em nossos corações a esperança de algo melhor para nossas vidas. Estamos acostumados a ver a evolução da ciência, por exemplo, a vacina que foi produzida de maneira mais rápida. Tecnologia também é um grande avanço. Um grande exemplo de tecnologia é o telefone celular. Antigamente, celular a gente só usava para ligar, entrar em contato com alguém. Hoje em dia a gente faz compra pelo celular, paga a conta, tira foto, faz vídeo, muitas e muitas outras coisas mais. E nós mesmos estamos sempre buscando também o progresso, né, no âmbito profissional, geralmente quando a gente busca, né, para nós nos qualificarmos, para sermos melhores profissionalmente, né, e receber também um salário melhor. E também a gente também busca o progresso, progredir nas nossas relações com as pessoas a qual convivemos, né, para a gente conviver da melhor maneira possível. E também a gente também cria a expectativa, né, de progresso nas outras pessoas, que a gente pensa que quer que uma pessoa melhore, evolua. E um exemplo, né, bom de se citar são os pais, que criam expectativas em relação ao futuro dos filhos. E no livro Progresso de Leon Denis, ele vem definir o significado da palavra progresso. O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Então, nós somos criados por Deus e Ele nos criou simples e ignorante para o progresso, para evoluirmos. Todos nós possuímos essa sementinha e é por isso que sempre temos o desejo de buscar o melhor, o belo, o bem, como fala Leon Denis. E essa lei de progresso é um consolo aos nossos corações, pois nos dá a certeza de que um dia chegaremos a sermos espíritos puros e atingiremos a felicidade e a perfeição ao qual todos nós estamos destinados. E no Livro dos Espíritos, no comentário da questão 783, vem a seguinte afirmação, de que o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ou seja, nós estamos destinados a sair da ignorância, evoluir, pois Deus assim quer. Às vezes a gente tem dúvidas sobre isso, porque somos seres imperfeitos, e é normal, né? E estamos em um mundo que passamos por muitas provas e expiações e acabamos errando diversas vezes, caindo, levantando, que faz com que a gente pense que nunca chegaremos lá. Chegamos a ter dificuldades também, pensar até em relação ao progresso de outras pessoas. Por exemplo, aquelas pessoas que cometem aqueles crimes brutais, de grande repercussão, podem também chegar lá, a gente tem essa dúvida, né? Se eles realmente também podem chegar até lá, ser um espírito puro e evoluir. Resumindo, o fato é que todos nós somos regidos pela lei do progresso, e isso não depende da nossa vontade de querer ou não progredir. Nós sempre iremos progredir. A gente pode, talvez, às vezes, estacionar, mas nunca retroagir. Existem dois tipos de progresso, o progresso intelectual e o progresso moral. No Livro dos Espíritos, na questão 785, Allan Kardec ele fala que há duas espécies de progresso que se prestam muito apoio, ou seja, uma apoia a outra, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. E ainda sobre o progresso, na questão do Livro dos Espíritos, na questão 780, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta é: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral decorre do progresso intelectual, pois o progresso intelectual é um desenvolvimento da razão, a aquisição de conhecimento. E a partir da aquisição de conhecimento, o homem vai tendo a noção do que é o certo, do que é o errado a se fazer, o que é o bem, o que é o mal. E assim ele vai progredindo moralmente, pois o progresso moral ocorre pela necessidade das relações mútuas entre os homens.
Então, primeiro, o homem desenvolve o raciocínio para suprir suas necessidades e enfrentar as dificuldades, né, principalmente nesse mundo que nós estamos de provas e expiações, e depois a moral, né? A moral também vem daquele desejo de buscar algo além da matéria. Porém, né, temos o nosso livre-arbítrio, onde decidiremos o que fazer. Por exemplo, tem pessoas que mesmo sabendo que é errado matar, roubar, acaba cometendo essa ação. Porém, vai chegar uma hora em que ambos os progressos, moral e intelectual, vão chegar no mesmo nível, quando o espírito se tornar um espírito puro. Ou seja, mais uma vez, uma afirmação de que todos nós vamos chegar lá. Nem todos progridem simultaneamente, e nem do mesmo modo, né? Porque temos famílias diferentes, convivemos em locais diferentes, temos hábitos diferentes, então cada um tem a sua realidade. E aí o homem vai se formando a partir das experiências que ele vive. E graças a Deus que contamos também com o auxílio de espíritos mais adiantados que nos auxiliam no nosso progresso, sejam eles encarnados ou desencarnados, e a gente também pode e deve sempre pedir também auxílio. E de tempos em tempos surge na nossa sociedade homens que lhe dão um impulso, né, que impulsionam a sociedade, promovendo um desenvolvimento mais rápido. Deste modo, traz um grande avanço através do seu conhecimento, assim como o professor auxilia o aluno, né? Somos auxiliados por amigos, familiares, representantes religiosos que nos aconselham e por nossos anjos guardiões, e espíritos também mais elevados que nos inspiram, nos auxiliam a superar dificuldades, né, que é normal nós enfrentarmos aqui nesse planeta Terra, que nos ajuda a fortalecer. Ambos os progressos são necessários e importantes, porém, devemos considerar que o progresso moral é superior ao progresso intelectual, porque a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas armadilhas que poderemos cair, e assim vamos ter que repetir experiências para aprendermos o que deveremos ser aprendido anteriormente, enquanto que o avanço moral sempre nos impulsionará para o bem, para a perfeição. Infelizmente, é normal, comum nesse mundo aqui, onde predomina, infelizmente, o mal, nós vemos pessoas muito inteligentes, porém não desenvolveram o senso moral e acabam utilizando a inteligência para a prática do mal. A moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegarão a equilibrar-se. E nessa jornada em busca do progresso, encontramos vários obstáculos no nosso caminho. Então, quais são os maiores obstáculos ao progresso moral? Vamos ver que na questão do Livro dos Espíritos 785, a pergunta que Kardec faz: qual o maior obstáculo ao progresso? E recebe a seguinte resposta: é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Ou seja, o progresso intelectual sempre está evoluindo, porém, o moral tem como os principais obstáculos orgulho e egoísmo, porque quando agimos com o egoísmo, estamos sendo contrários à caridade, e o Espiritismo nos diz que, fora da caridade não há salvação. O egoísmo nos faz pensar só no nosso bem próprio, na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, só em nossos interesses. E já o orgulho, no sentido negativo da palavra orgulho, porque sim, existe um lado positivo do orgulho, o lado negativo do orgulho significa desprezo, menosprezo, desdém, desconsideração, desrespeito, descaso, desapreço. É aquele desejo de orgulho, de se achar superior a algo ou alguém, e assim agir com menosprezo. E já o lado positivo do orgulho é aquele que significa exaltação, honra, exaltação, glória. Por exemplo, os maranhenses do Brasil também estão orgulhosos da Raíssa, que é uma skatista maranhense de 13 anos e ganhou uma medalha olímpica de prata. Então, esse é um exemplo positivo de orgulho. As pessoas, os brasileiros maranhenses, estão orgulhosos dela. Então, para deixar bem claro, o orgulho negativo é aquele nesse sentido de desprezo. Então, esse sim é um obstáculo para o nosso progresso. O fato é que somos seres imperfeitos ainda e todos nós ainda praticamos atos de egoísmo e orgulho.
e temos que nos esforçar, fazer um esforço para combater esse sentimento em nós. E além desses, do orgulho e do egoísmo, temos outros obstáculos, como os vícios, sentimentos ruins, como a inveja, o ódio, o preconceito, a mentira e outros sentimentos e atitudes que a gente acaba tendo, de certa forma, prejudicando nós mesmos e outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que nós gostamos. No mundo em que vivemos de provas e expiações, principalmente nesse momento em que o planeta está em transição para o mundo de regeneração, nos vem a seguinte pergunta: o homem está regredindo moralmente? E no Livro dos Espíritos, na questão 784, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recursos? E a resposta foi a seguinte: engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chega ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, é apenas uma falsa aparência que temos que o homem está regredindo. No nosso dia a dia, nos noticiários, às vezes a gente vê quando uma pessoa chega no fundo do poço e que muitas delas, quando chega lá naquele limite, que elas buscam se levantar, despertar, buscam lutar para modificar a situação difícil, né, de tristeza ou de dor que se encontram. O nosso planeta está no momento de transição e parece que as coisas realmente estão cada vez piores. E com a pandemia, então, né, tivemos a pior impressão, né, possível de que as coisas estão piorando. Porém, temos que nos lembrar que tem situações na nossa vida que a gente pensa que era bom para nós, porém era um mal. E até nas coisas ruins sempre tem um lado bom. Mas, assim, a gente vê tanta injustiça, tanta desigualdade nos noticiários da TV e também no meio em que vivemos, nos dá a impressão de que o homem está regredindo. Quando a dor chega no limite, e é nessa hora que buscamos melhorar, que buscamos valorizar o bem. Somos imperfeitos. Ainda precisamos da dor, infelizmente, das perdas, para valorizarmos e buscarmos o caminho do bem, o caminho reto. E agora vem a questão: e como podemos progredir? A resposta é: com muito trabalho, preciso ter força, vontade, perseverança, fé e esperança também. E podemos utilizar a frase popular também: faz por ti que Deus te ajuda. Então, é um trabalho permanente de reforma íntima, de rever nossas atitudes, se estamos nos dedicando um momento para o bem, se fizemos tudo o que podíamos fazer em determinadas circunstâncias. No livro Céu e Inferno, no capítulo 3, no item 7 e 8, vem sendo abordado sobre o progresso. No item 7, da seguinte forma: o progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho, mas como eles são livres e trabalham para o seu adiantamento com maior ou menor atividade ou negligência, a sua vontade eles apressam. Assim, ou retardam o seu próprio progresso, o que vale dizer a sua felicidade. Então, conforme o nosso esforço, a gente vai estar atrasando ou apressando, digamos assim, o encontro com a felicidade. E no item 8 fala da encarnação, né? Fala da encarnação, que a encarnação é necessária para que o espírito consiga, né, esse duplo progresso, tanto o progresso intelectual e o progresso moral. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 2, fala que, do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a esta outra máxima: ajuda-te mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto, o progresso é o filho do trabalho, porque a partir do trabalho que a gente vai progredir. No item 4, tem a afirmação que os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, ou seja, faz a tua parte e você chegará lá. Toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo,
nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Ou seja, o homem tem que fazer o seu esforço, tem que trabalhar para poder chegar ao progresso. E agora vamos refletir sobre a influência do Espiritismo no progresso. No Livro dos Espíritos, na questão 799, Kardec pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta foi a seguinte: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente lhe é dado, preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que o há de unir como irmãos e crenças. Então, todas as religiões levam a Deus, não só o Espiritismo. E o Espiritismo vem contribuir com esclarecimentos que nos faz despertar, refletir e evoluir, principalmente porque ele veio esclarecer os ensinamentos de Jesus, que muitas vezes não foram compreendidos ou foram compreendidos de uma maneira errada. Então, o Espiritismo surgiu para contribuir com o progresso moral da humanidade, trazendo o verdadeiro sentido das suas palavras, através de uma linguagem clara e esclarecedora. E veio combater o materialismo, mostrando que a vida continua após a morte, né? Que há uma continuidade e que iremos receber de acordo com as nossas obras, com as nossas ações, ou seja, nossos atos, nossas atitudes, conforme for, nós vamos colher coisas boas ou coisas ruins. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir todos nós como os irmãos. Bom, agora vamos falar do progresso dos mundos. Assim como nós, seres humanos, evoluímos, os mundos também evoluem. No Livro dos Espíritos, na questão 185, Allan Kardec faz a pergunta: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetualmente o mesmo em cada mundo? E a resposta recebida foi a seguinte: não, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornados bons. É assim que as raças que hoje povoam a terra desaparecerão um dia, substituída por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Aqui nessa passagem fica claro a evolução dos mundos e a nossa evolução também enquanto raça. Nós substituímos raças anteriores e no futuro nós também seremos substituídos por raças que ainda virão. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, no capítulo 3, fala sobre a progressão dos mundos. E o progresso, fala que o progresso é a lei da natureza. E a essa lei todos os seres da criação foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere, ou seja, Deus quer, com essa lei de progresso, que todos nós prosperemos, que todos nós evoluamos. E a própria destruição, que aos homens parece o final de todas as coisas, é apenas um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito. Então, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, progridem de forma material os mundos que os seres habitam. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, o dos vegetais e o da habitação. Portanto, nada na natureza permanece de forma estacionária, de forma parada. Então, tudo está sempre em evolução. Continuando, vamos falar do progresso da humanidade. A humanidade progride por meio dos indivíduos, que pouco a pouco se melhoram, se instruem, isto é, buscam conhecimento. Jesus veio a este mundo nos educar, mostrar o caminho que nos conduz à felicidade, através dos seus ensinamentos morais e dos seus exemplos, ou seja, ele veio nos auxiliar para progredirmos e, consequentemente, para que toda a humanidade progredisse. E Allan Kardec faz uma pergunta, né, no Livro dos Espíritos, na questão 737,
da seguinte forma: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Ou seja, ele quis saber por que ocorre esses flagelos destruidores, que são nada mais nada menos que os tsunamis, os terremotos, pandemia, né, qual nós estamos enfrentando agora, catástrofes, desabamentos. Por que acontecem essas coisas? E a resposta foi para que a humanidade progredisse de forma mais rápida. Então, era preciso que houvesse esses flagelos destruidores. Então, esses flagelos destruidores são formas que nos fazem olharmos para mais para o próximo, estimulando a caridade, a solidariedade, a empatia e pensarmos no próximo, né? Além de nós mesmos. E é preciso que há destruição para que ocorra a regeneração dos espíritos, que em cada nova existência sobre um degrau na escala do aperfeiçoamento. Então, são frequentemente necessárias para que mais rápido aconteça uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, é no sentido de apressar as coisas. E após essa explicação dos espíritos, né, da necessidade desses flagelos destruidores, ele faz uma outra pergunta, né, se seria para conseguir a melhora da humanidade, não poderia Deus emprega outros meios que não os flagelos destruidores, ou seja, ele queria saber se tinha outra forma. Então, e a resposta foi a seguinte: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Infelizmente, na maioria das vezes, ainda é preciso dor, sofrimento, perdas para refletirmos, identificarmos os nossos erros e corrigi-los. Deus quer que todos nós, mandou Jesus e outros profetas ao longo dos anos para nos ensinar, para a gente progredir, mas, porém, o método mais eficaz, digamos assim, principalmente nós somos seres imperfeitos, é através da dor, do sofrimento, que faz com que a gente pare de fazer determinadas coisas e refletir se está certo, se não está. Mas também tem um meio bom, né, sem ser com dor, é através, procurando saber de Jesus, saber dos seus ensinamentos, estudando. Vocês, por exemplo, que estão aqui assistindo essa palestra, estão buscando o conhecimento através da doutrina espírita, né, e pode ser também por outra religião também. Vocês podem também estar buscando, né, buscando Jesus, a sua evolução. Então, aqui nesse momento, vocês estão buscando conhecimento através da doutrina espírita para evoluir moralmente, e esse é um simples fato, e esse simples fato já é uma evolução, já demonstra que vocês estão se esforçando e estão querendo evoluir. E para finalizarmos a nossa conversa sobre a lei de progresso, eu trouxe um trecho da mensagem do capítulo 1, que tem como título Começar de Novo, do livro Alma e Coração, obra psicografada pelo médium Chico Xavier e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Começa assim: tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos tarde, a fim de revisá-las e reassumi-las, mas nunca tarde demais. E assim me despeço, desejando a todos força e ânimo na busca de progredir sempre e a certeza de que sempre podemos recomeçar.